Senhor Belos é um dos melhores e mais bem feitos vilões dos últimos tempos. Sua história é tão interessante, complexa e rica em detalhes que seria impossível não fazer um vídeo dedicado apenas a ela. Philip Watbane nasceu entre o final do século XVI e o começo do século XVII, no Reino Humano. Não se sabe o motivo, mas Philip ficou órfão muito novo. Então, seu irmão mais velho, Caleb, que ficou responsável por ele, em 1614, os irmãos chegaram em Gravesfield, uma cidade colonial localizada em Connecticut colonial. Nesse lugar, os dois viraram caçadores de bruxas. Essa prática era bem comum nesse lugar, provavelmente como meio de se adaptar ao seu novo lar, eles seguiram nessa profissão. Não se sabe se foi antes ou depois da chegada deles em Gravesfield que Caleb fez para seu irmão caçula uma máscara especial com chifres que ele usava quando os dois brincavam. Também quando eles iam para caça às bruxas com os aldeões. Eles saíram da infância e foram para a adolescência sendo caçadores de bruxas, mas isso mudou quando eles conheceram uma mulher chamada Evelyn. Ela era do reino demoníaco e Caleb ficou caidinho pelos encantos dela, tanto que um dia ele deixou o reino dos humanos para ficar junto dela. Philip, acreditando que Evelyn era alguém perversa, o seguiu para levá-la à justiça. Ele chegou ao reino demoníaco por meio do Lago Eclipse, já que a água estava contaminada com sangue de Titã, o que criou uma porta de entrada entre os mundos. Ele ficou impressionado com aquele lugar, então fez expedições nas Ilhas Ferventes. Ao fazer isso, notou fenômenos únicos e com glifos escondidos, ou como ele chamava, pictoglifos, que são a base por trás da própria magia, e percebeu que podia usá-los para invocar feitiços. Nesse período de pesquisa, ele descobriu pelo menos 3 glifos, mas demorou bastante tempo para encontrá-los. Não se sabe quando exatamente Philip esculpiu os glifos no seu próprio braço, provavelmente para usar a magia diretamente. Porém, isso se demonstrou uma péssima ideia, já que teve consequências em seu corpo. Quando ele tentou usar, seu corpo começou a se transformar e se contorcer. Para que a dor parasse, ele encontrou conforto nos talismãs, os roubando de outras bruxas e absorvendo sua essência mágica. Levou um tempo, mas ele foi capaz de encontrar Caleb. Ele estava apaixonado por Evelyn, e ela estava grávida dele. Ao ver isso, Philip ficou muito irritado. Ele viu isso como uma espécie de traição, já que ambos tinham obrigação como caçadores de bruxas. Agora Caleb estava ali, casado com uma e esperando um filho híbrido. Eventualmente ele confrontou seu irmão mais velho sobre toda essa história. Caleb a princípio foi compassivo com seu maninho, só que as coisas foram escalando até que um dia eles se viram num duelo de facas entre os dois. Essa luta acabou com a morte de Caleb pela mão de Philip. Evelyn até o atacou, mas o doido conseguiu fugir. Na cabeça de Philip, ele não havia matado o irmão, havia libertado um homem de uma bruxa que o corrompeu. Após esse duelo, o ódio de Philip com relação aos bruxos aumentou significativamente, já que ele os viu ainda mais como uma ameaça à humanidade. Para resolver isso, ele começou a armar uma conspiração a longo prazo para acabar com todo o reino demoníaco, com o intuito de salvar o reino humano deles. Além disso, ele procurou nas Ilhas Ferventes os componentes para construir um portal para ele voltar para o seu mundo. Para ser mais fácil conseguir o que queria, ele recrutou bruxas para fazerem a parte difícil. Depois, as atraía até uma arapuca e as finalizava. Enquanto fazia suas viagens de procura, ele escrevia suas aventuras no diário, embora seu conteúdo esteja alterado com relação aos fatos, já que Philip escrevia de uma forma que os leitores futuros fossem o ver como um homem íntegro e heróico. 5 anos depois de sua chegada ao reino demoníaco, o caminho do Philip o levou de volta ao Lago Eclipse, isso com a esperança de conseguir o sangue de Titã. Novamente, para facilitar seu trabalho, ele contratava serviço dos moradores, porém todo esse trabalho só serviu para encontrar uma substância semelhante conhecida como sangue de tolo, cuja presença significou uma veia decadente e estável. Depois de conseguir o que queria, a veia que Philip e seus companheiros estavam passando começou a colapsar, o que resultou em todos que estavam por ali morrendo. Todos exceto pelo Philip. Esse incidente é bem provável que tenha sido causado por ele mesmo. Um tempo depois, Philip ficou sabendo de alguém chamado Colecionador, uma criança vindo de uma raça de seres celestiais que procuram arquivar e catalogar toda a vida do reino demoníaco. Ele procurou para ter uma ajuda no seu plano e acabar com as Ilhas Ferventes. Porém, a única forma de entrar em contato com ele era por meio de uma espécie de placa misteriosa que era mantida
escondida atrás de uma porta trancada dentro do crânio do Titã e guardada por um Stone Sleeper. Para tentar pegá-la, Felipe contratou um cara chamado Blufeng. Ele fez uma expedição no crânio com ele apenas com a intenção de usar Blufeng como isca enquanto tentava pegar o item, mas mesmo sacrificando, ele não conseguiu ter sucesso na sua busca. Ele então voltou para Bonesburg, apenas trazendo o talismã do demônio e de novo à procura de alguém disposto a ajudá-lo, que no fim servirá apenas de sacrifício. Porém, ao chegar lá, os irmãos de Blufeng foram cobrar o paradeiro dele. Felipe se fez de bobo até que os dois ameaçaram queimar seu diário, mas bem nessa hora, ele foi salvo por uma guria chamada Luz, que veio de séculos do futuro para conhecê-lo. Ela veio junto de Lilith, então interveio na briga e assustou os demônios. Para que ele não soubesse seus reais nomes, Luz se apresentou como Luzura, a donzela caranguejo, e sua tia Gertrudes. Ele não deu bola para ela, mas quando a guria ofereceu ajuda para encontrar o colecionador, ele aceitou. Então as levou para uma caverna e ficou muito impressionada ao ver a Luzura fazendo um glifo de luz. Ele copiou enquanto explicava que estudava essa magia que habitava nas Ilhas Ferventes e que tinha levado bastante tempo para achá-los, além de elogiar as habilidades da luz. Ao fim da caverna, Felipe desenhou uma combinação de glifos maior que serviu para transportá-los até o interior do crânio do Titã, até a porta da placa. Ele falou que o colecionador estava atrás daquela porta e convenceu Lilith a abri-la sozinha. Enquanto ela estava ocupada fazendo isso, Felipe começou a escrever um falso relato sobre os acontecimentos presentes em seu diário, sobre como derrotou a besta e que, infelizmente, suas companheiras não sobreviveram. Só que Luz viu o que ele estava aprontando. Porém, antes de fazer qualquer coisa, Lilith destrancou a porta e o Stone Zipper a pegou. Então Felipe mandou a real sobre apenas querer a usar como isca para pegar a placa para si. Luz correu para resgatar sua amiga e Felipe aproveitou para pegar a placa. Mas antes de ir embora, falou que sabia que eles estavam mentindo e as deixou para perecer para o Stone Sleeper. Mas infelizmente para ele, elas foram capazes de domar a fera. Então, fora da caverna, as duas apareceram para cobrar explicações. Luzura queria saber como a placa iria ajudá-lo a construir um portal para o mundo humano, mas ele apenas falou que servia para outra coisa. Então tentou convencê-lo a ajudar de novo, e em troca daria mais informações, porque queria outro sacrifício. Mas antes de terminar sua proposta, Lilith deu um soco em seu nariz, que deixou uma cicatriz, e ambas foram embora. Levar um soco de Lilith só serviu para deixá-lo mais irritado com relação às bruxas. Ao voltar para seu acampamento, com muita dor, ele amaldiçoou a mulher e todas as outras bruxas, as chamando de bárbaras. Porém, seu braço começou a inchar por conta dos glifos. Para resolver, ele correu para uma pilha de talismãs e absorveu a essência de um deles, o que fez a cicatriz em seu nariz crescer. Ele então falou a si mesmo que isso não importava, que ele apenas precisava ver tempo suficiente para ver seu plano se concretizar. Então limpou a placa que projetava a forma da sombra do colecionador na parede da caverna. Então Philip pediu ajuda a ele como seu plano de acabar com o reino demoníaco. O guri concordou em ajudá-lo com isso, além de ensinar a ele diversos tipos de magia, explicando sobre o feitiço de drenagem, algo que sugaria toda a magia dos habitantes das ilhas e os mataria. Para formar a parceria, Philip prometeu que o tiraria do reino intermediário. Em algum momento depois disso, ele doou seu diário para a biblioteca de Bonesburg, onde foi posto nas pilhas proibidas, onde foi encontrado por Luz séculos no futuro. Mas nessa altura, grande parte das anotações estavam destruídas, já que um rato Eco estava com fome e fez o diário de lanche. O que restou foi apenas sua chegada às ilhas, algumas das suas viagens e parte das instruções para construir o portal. Pouco a pouco, a ideia de Philip de contratar bruxas para no fim finalizá-las acabou lhe rendendo uma má fama. Para resolver isso, ele criou uma nova identidade para si. Ele mentiu para todos que era um bruxo e que se chamava Belos. Para que acreditassem em seu falso enredo, Belos foi capaz até mesmo de cortar uma parte de suas orelhas para parecer mais com a de um bruxo. Belos falava para os habitantes das ilhas que tinha a capacidade de falar com o Titã, virando uma espécie de pregador, e dizendo que eles estavam usando magia da forma errada, e que assim desafiavam a vontade do Titã, no caso, misturando magia. Para que não reconhecessem, ele fez uma máscara atualizada da que Caleb fez anos antes. Secretamente, ele armava atos de destruição e culpava as bruxas selvagens que se opunham a ele, isso para usar o medo como argumento e justificar sua credibilidade, assim ganhando cada vez mais pessoas que acreditavam nele. Por isso essa época ficou conhecida como Era Selvagem. Com a ajuda do colecionador, Belos foi capaz de dominar toda a magia, além de algo exclusivo dele chamado de magia artificial, mas o fato de que de algum jeito ele conseguiu prolongar a sua vida de forma artificial.
Belos teve sucesso nessa missão de enganar os bruxos das Ilhas Ferventes, os convencendo de que a forma certa de usar magia seria dividir ela em 9 tipos diferentes, assim formando o sistema de covens. Cada bruxo que virava membro de um ganhava um sigilo em seu braço. Ele servia para conter qualquer magia fora do coven escolhido. O que ninguém sabia é que a real motivação dessas marcas existirem era pro feitiço de drenagem no dia da unidade. Usando o nome do Titã e causando destruição, muitos estavam dispostos a segui-lo, já que ele conseguia se livrar da Era Selvagem. Eventualmente, 50 anos antes do início da série, Belos ganhou fama e autoridade suficiente para se autodeclarar o Imperador das Ilhas Ferventes. Em algum momento, Belo descobriu como criar clones parecidos com bruxos chamados de Greenwalkers, todos baseados em Caleb, isso com o intuito de melhorá-lo. Esses clones eram feitos para ajudá-lo a conquistar as ilhas, fazendo parte das suas táticas para espalhar medo e testando os sigilos no povo. Quando virou imperador, os Greenwalkers se tornaram seu braço direito e ganharam o título de Guarda Dourado. Porém, cada um deles encontrou um destino terrível. Aparentemente, eles se voltaram contra as ideias perturbadas da destruição de Belos, o que resultava em cada um deles perecendo pelas mãos do imperador e seus restos indo parar nas catacumbas do crânio do Titã. O último Greenwalker criado por ele foi um guri chamado Hunter. Para garantir sua lealdade, Belos disse que era seu tio, escondeu suas reais origens e mentiu sobre sua família, que o Guarda Dourado anterior morreu por conta da magia selvagem, mas principalmente sempre falando que o Titã tinha grandes planos para ele. Ao longo do seu governo, Belos nunca mostrou sua face para ninguém, o que fazia as pessoas criarem teorias sobre o que tinha por trás da máscara. O motivo dele se esconder assim é porque o uso contínuo da essência dos talismãs para tratar sua condição ia deteriorando sua aparência cada vez mais. O machucado no nariz continuou crescendo, até virar uma cicatriz hedionda que cobriu a maior parte do seu rosto e pescoço. Além disso, as almas dos talismãs continuavam existindo dentro dele, o que causava uma dor constante, e como resultado, ocasionalmente, ele se tornava um monstro bizarro. O tempo passava, mas a raiva dele com relação às bruxas não diminuía. Ao contrário, seu ressentimento só ficava maior. Por isso, queria de uma vez por todas se livrar da magia selvagem. Ele chegou ao ponto de executar diversas bruxas e demônios que se recusavam a entrar em Coven. Muitas vezes a punição era a petrificação. Em algum momento não especificado, o imperador foi capaz de reviver a raça dos basílicos, isso com o intuito de aprender sua habilidade de treinar a magia. Porém, alguns foram capazes de fugir dele. Um tempo antes do começo do desenho, Belos ordenou a captura de Ida Clawthorne, a mulher coruja, porém ela foi capaz de fugir de todas as tentativas de pegá-la quando uma bruxa prodígio chamada Lilith Clawthorne foi subindo de cargo dentro do Coven do Imperador. Belos propôs um acordo, ela capturaria a Ida para fazê-la entrar no Coven e em troca ele a curaria da maldição que a faz virar uma coruja gigante. Entretanto, parecia impossível capturar Ida, o que fazia a Lilith sempre retornar com apenas o fracasso em mãos. De novo, de novo, de novo e de novo. Ele esperou um mês, mas sua paciência acabou, então deu um ultimato. Se ela não capturar sua irmã até o fim do dia, Lilith seria expulsa do Coven, ganharia a qualificação de criminosa e provavelmente seria executada. Dessa vez, ela conseguiu pegar sua irmã. Entretanto, Belos quebrou o acordo. Em vez de curá-la da sua maldição, ele iria petrificá-la. Além de Ida, ele expressou seu desejo de capturar Luz também, já que precisava da porta mágica que abre o caminho entre os mundos. O imperador condenou a mulher coruja à petrificação, deu a Lilith seu cajado e pediu que o destruísse. Por amor à sua irmãzinha, Lilith contrariou as ordens de Belos e se uniu a Luz e King, mas se ele viu sua traição, então ordenou que King e Lilith fossem jogados numa jaula para serem petrificados junto a Ida. Luz ficou irritada com isso e atacou o imperador usando cajado coruja e magia de glifos, porém ele se defendeu facilmente e a dominou, a restringindo com gavinhas parecidas com braços, mas ela o pegou desprevenido usando um glifo de gelo, assim tirando um pedaço da sua máscara. Então, Belos propôs um acordo. Se Luz quer salvar sua amiga, terá que dar o portal para ele. O imperador diz que invadir o mundo humano não está nos planos do Titã. Luz não acreditou nele. Todavia, como estava sem opções, a guria entregou o portal para ele. Entretanto, sem que ele perceba, Luz colocou glifos de fogo antes de entregar para ele, e com um toque do cajado coruja, ela os ativa e assim incendeu o portal, o que o irrita profundamente. E para piorar, a humana conseguiu libertar seus amigos e todos deram fuga de lá para saber por
cima, Belos disse para seu povo que poupá-los era a vontade do Titã. O portal foi muito danificado, porém, Belos salvou parte suficiente para criar o maior pro dia da unidade. Kikimora estava preocupada com seus inimigos todos por aí, então Belos ordenou que o Guarda Dourado ficasse de olho na Casa Coruja e seus residentes, além de colocar Hunter como novo líder do Coven do Imperador, para que o povo não sacasse suas reais intenções. Ele falou que queria unir o reino demoníaco humano, dizendo que serviria para finalmente erradicar a magia selvagem. Então pediu para todas as cabeças de Coven recrutar o maior número possível de bruxas, dizendo que isso serviria para finalmente erradicar a magia selvagem. Mas bem nessa hora ele teve um acesso de tosse, então saiu dali escoltado pelo Hunter. Na sua sala do trono, Belos vira um monstro e soa com um pilar perto dele. Ao voltar a si, pega um palismã e pede mais pro Hunter. Só que a madeira de palistron está se tornando algo cada vez mais raro, então é praticamente impossível achar novos palismãs. Então o Guri sugere usar a magia selvagem, mas o Imperador se recusa a isso. Em vez disso, ele ordena que o Guarda Dourado ache mais. Ele até tentou fazer isso, porém foi atacado e os palismãs fugiram. Belos se decepcionou com o fracasso de Hunter. O Guri sugeriu que seu tio contasse que foi a magia selvagem que fez isso com ele. Belos então invoca uma gavinha que quase acertou a cara de seu sobrinho, mas ele decidiu por perdoá-lo por saber que ele pode fazer mais. O Imperador Belos foi capaz de reconstruir o portal, porém, para fabricar a chave era necessário sangue de titã. No começo, ele pediria para o Hunter ir para o Lago Eclipse para recuperá-lo, mas acaba por pedir para Kikimora fazer isso. Ele tentou usar uma chave artificial para abrir o portal, e nessa hora pegou Hunter espionando. O Guri pergunta sobre o mundo humano, então Belos conta que esteve lá antes e quer ir mais uma vez, além de pontuar que lá a chuva não ferve, as árvores são verdes e as noites são tranquilas. Hunter então pergunta por que ele mandou Kikimora na missão que era dele, mas ele apenas diz que o Titã tem grandes planos para ele, então melhor seria o Guri ficar seguro. Só que, querendo se sentir útil novamente, ele vai infiltrado até o Lago Eclipse. Ele até consegue pegar a chave da Emmett, que também estava lá pela sua namorada, mas eles lutam e Hunter ameaça ir atrás da luz se ela não entregar a chave. Ela acaba aceitando, mas sem que ele perceba, Emmett quebra o vidro, o que faz parte do sangue de Titã vazar. Mais tarde, Belos, ao mesmo tempo que estava trabalhando no portal conversando com o colecionador, Hunter entra na sala com a chave danificada e Belos apenas o manda ir embora. Então, o colecionador pergunta se ele mataria Hunter assim como os guardas dourados anteriores, o que Belos responde que toda vez vai matá-los, sempre que eles o traem. Faltando apenas um mês para o dia da unidade, Belos resolve fazer um anúncio para os habitantes das ilhas. Em breve ocorrerá um eclipse solar e a maré baixará. Quando isso ocorrer, todos devem ir atrás da cabeça do Titã. Antes de acabar com seu discurso, o imperador conta para seu povo que sempre escondeu seu rosto por medo, mas como naquele ano a maior parte do povo estava apoiando, ele retira sua máscara e agradece às Ilhas Freventes, o que teve como resposta aplausos da multidão. Uma semana antes do dia da unidade, o imperador se deparou com Luz e Hunter andando pela sua mente, então se disfarçou de criança, fazendo-os achar que esse trambolho aqui era o Belos anterior, então os fez atrair as almas dos palismãs para uma armadilha. Pelo caminho, os dois foram vendo as memórias de Belos, e como o imperador subiu ao poder, no final eles perceberam que essa criança era o verdadeiro Belos interior, e isso eram as almas atormentadas dos palismãs que tiveram essa absorvida ao longo dos séculos. Eles usou para finalmente se livrar dessas vozes que apenas sobrecarregaram nos últimos anos. Então contou a real pro Hunter que ele é um Greenwalker e que tudo o que sabia sobre os guardas dourados estava errado, finalmente banindo seu querido sobrinho para partes mais profundas da sua mente. Em seguida, conta a verdade para Luz que quando ela ajudou Philip séculos atrás, teve como resultado a ascensão de um caçador de bruxas ao poder. Ele estava falando coisas bem duras para ela e quase a mata, mas bem nessa hora Hunter consegue voltar usando glifos e a dupla consegue escapar graças a um feitiço de teletransporte preparado por Ida. Pouco depois, Belos emitiu um decreto de que todos os jovens devem ser colocados em um coven antes do dia da unidade. Inclusive, Adriel Graverwolf foi para Exide fazer isso, mas falhou miseravelmente. Pouco antes da cerimônia, Belos tinha consciência do plano de Ida, que seria trocar de lugar com Raine, para sua maldição corromper o feitiço de drenagem, já que a maldição dela corrompe a magia. Então, troca Raine de lugar e o coloca entre Adrian e Terra, ao invés de Darius e Beowulf. Enquanto o feitiço tomava força,
Belo jogou a placa que usava para falar com o colecionador nas partes mais profundas do crânio de Titã. Em seguida, Kikimora chegou com alguém que ela acreditava ser o Hunter, então pede para tomar seu lugar como braço direito. Ele apenas responde que ela deve encontrar um buraco e morrer. Então enfrenta a Luz, que tinha se disfarçado de Hunter. Ela tentou fazer ele parar com essa loucura, mas ele responde que apenas está tentando impedir que aconteça com ela o mesmo que houve com ele. Ela obviamente não acreditou e jogou na sua cara suas hipocrisias. Ela o atacou, porém ele a subjugou facilmente. Como ele não quis, ela o chamou de monstro e por isso Belos começou a petrificá-la. Então ela o convenceu a ser sua guia no mundo humano para que as pessoas acreditem nele e em troca Belos libertaria seus amigos. O imperador aceitou o acordo e parou com a petrificação, só que ele usou o truque para marcá-lo usando uma luva de sigilo do coven do imperador. Ele começou a ser afetado pelo feitiço de drenagem. Luz implorou para que ele parasse com isso, ao mesmo tempo que sua forma de humano se perdia lentamente, até que finalmente ele ataca a Curia. Porém, nessa hora, Willow, Emmett, Gus e Hunter chegam para ajudar. Velos até tenta convencer seu sobrinho a ajudá-lo, mas fica irritado ao ver Flapjack, que é o palisma do Hunter, já que ele foi ligado de alguma forma a Caleb em algum momento. Belos quase acabou com a turma, mas o que ele não sabia é que nesse momento King tinha achado a placa do colecionador e o estava libertando. Então Guri foi até Belos e impediu seu ataque. Como última saída, o imperador tentou convencê-lo que ele tinha cumprido com sua parte do acordo, já que o colecionador estava livre. Se ele não cai nesse papo e o tacou na parede, o colecionador age como uma criança extremamente forte, então começou a modificar o mundo ao redor para que todos brinquem com ele. Então, para fugir, os adolescentes vão em direção ao portal para o mundo humano. A história do Imperador Maluco podia ter acabado aí, mas um pedaço de Belos caiu no ombro de Hunter, assim indo com ele para o mundo humano. Por ter levado uma surra do colecionador, Belos estava fraco e precisava possuir animais para sustentar sua forma, além de ficar escondendo na volta da Casa da Luz para espioná-los. Mesmo fazendo isso, continuava piorando. Perto do Halloween, ele possuiu Hunter. Isso porque ele tinha conhecimento da localização do sangue de Titã. O guri ficou dando visões de seu tio, até finalmente ter seu corpo tomado por ele. Belos encontrou o sangue e quando os amigos do Hunter chegaram para ajudar, o Imperador revelou que Luz o ajudou a encontrar o colecionador, todos ali tentando salvar seu amigo, mas foi fácil afastá-los. Flapjack tentou ajudar, então ele o pegou e quase o matou esmagado, mas isso fez Hunter recuperar brevemente o controle, então jogou sangue de titã no lago perto dali. Então Belos mergulhou atrás, ele conseguiu pegar, mas ambos perderam a consciência, então Camila mergulhou na água para salvá-lo. Assim, finalmente, ele deixou o corpo de Hunter, o chama de Caleb e disse que seu sobrinho o traiu. Belos abre um novo portal, justifica suas ações dizendo que apenas faz o bem pelas suas almas e passa por ele. Ao voltar para o reino demoníaco, seu corpo começou a desmoronar. Ele rastejou até seu esconderijo e teve uma alucinação de Caleb e da adaga que ele usou para matá-lo. Pelos ocupou por tudo que passou e seguiu seu caminho. Ele conseguiu ir até o cemitério de guardas dourados, porém ainda viu seu irmão e os outros Greenwalkers, que ele tomou a vida. Ele enfim chegou na sala que usava para criá-los, achou um e tentou possuí-lo, mas apenas a metade de cima estava pronta e o esqueleto se desfez, então seguiu para a sala do arquivo, onde possuiu o corpo de Rainy Whisper e fingiu que o amor do colecionador deu vida a ele, além de dizer que King o trairá e que Luz está de volta. O guri escuta a conspiração do seu amigo, mas sem saber que tudo que ele fazia era para seu bem, acaba dando mais credibilidade ao Belos e o leva até Luz, o que o faz ter ainda mais controle sobre o guri. Bells descobriu que o Titã continuava existindo e tinha a habilidade de conter o poder do colecionador, então convence a criança a lidar com Luz, King e Ida. Enquanto ele ia para seu castelo, antes de chegar lá, Rainy consegue quebrar o feitiço, porém Bells ainda possui e segue em direção ao castelo. Apenas quando chegam lá que Rainy consegue expulsar Bells do seu corpo e segue em direção ao coração. Rainy tentou impedi-lo, porém um resquício de Bells caiu no coração, então o Imperador começou a zombar da cara dele por ter fracassado, ao mesmo tempo que sua maldição espalhava pelas
ilhas, Belos passava a controlar o Titã e o colecionador foi impedi-lo. Entretanto, em vez de lutar, tentou usar o que recém tinha aprendido sobre amizade e perdão, e só não é derrotado porque Luz o salva no último segundo, mas fazendo isso, a guria foi infectada e evaporou em orbes de luz. Movidos pelo luto e sede de vingança, Ed e King se transformaram em versões extremamente bufadas de si mesmos e o atacaram, mas mesmo dando tudo de si, não era o suficiente para vencê-lo. Nesse meio tempo, Luz estava no reino intermediário conversando com o próprio Titã. De lá, ele podia ver tudo o que acontecia com seu filho, e como a jovem humana era boa para ele, para impedir que aquele mundo perecesse, o Titã ofereceu sua força para a Luz. Ela aceita e volta para o reino demoníaco. Então ela, King e Ida vão em direção ao céu do trono. Bella tentou de tudo para detê-los, mas eles conseguem chegar lá. Enquanto os amigos lutavam contra sua infecção, Luz o enfrenta, e mesmo tentando muito, ela consegue arrancar seu coração. Assim, o castelo começou a colapsar e Belos voltou à sua forma original de Philip. Então, começou a fingir arrependimento e a colocar a culpa das suas ações em uma maldição que estava afetando há muito tempo. Luz não acredita em uma palavra do que ele diz, mas ele continua com seu papo furado. Então, começa a chover água fervente. Seu corpo começa a se dissolver e Philip implora que ela o ajude. Porém, a guria continua olhando em silêncio, apenas observando friamente enquanto sua vida se esvai. Vendo que suas palavras não atingem, Bella diz que ao deixar outro humano morrer, Luz será tão ruim quanto os monstros que eles lutaram. Sua resposta foi deixar que Ida, King e Raine dariam um fim bem mais que merecido pro Imperador Belos. Bom, Belo, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores e mais bem escritos vilões das animações. Provavelmente teria sido mais bem aprofundado se a série não tivesse sido cancelada, mas ainda assim continuo gostando bastante do personagem, da série na verdade, mesmo achando que a terceira temporada deixa um pouco a desejar, mas levando em conta que tiveram que encerrar com um pouco tempo de tela, até que fizeram um bom trabalho. Se quiserem que traga mais vídeos sobre essa animação, deixem nos comentários que com certeza eu vou fazer. Um obrigada muito especial ao Papakill por ter doado na última live. Deus te abençoe, amigo. Mas é isso. Deem like se gostaram, se inscrevam se quiserem. Obrigado por assistir e tchau.